Carlos Eduardo, eu sou consultor técnico da Software One, da plataforma M2. Sou formado em Sistemas da Informação e Engenharia da Computação. E o bate-papo que eu quero ter com vocês aqui, eu vou trazer esses 3 assuntos para a gente poder conversar a respeito de maturidade das empresas em BIM, boas práticas de modelagem da informação e prontos para a transformação digital. E aí eu coloquei esse slide para poder fazer uma pergunta e fazer uma provocação ao mesmo tempo. Porque, na minha experiência no mercado de projetos e tudo mais, eu já vi muitos gerentes, coordenadores fazendo esse tipo de pergunta, né? Fiz todo o meu projeto BIM, e agora? O que eu faço com isso? E a resposta para essa pergunta ela está intimamente conectada com a ideia de BIM end-to-end. Ou seja, o BIM do começo ao fim da obra, do começo do projeto ao fim da obra. E isso remete a alguns conceitos que a gente tem que ter em mente para poder entender o que seria o BIM end-to-end. Entendimento do fluxo da informação, saber de onde a informação começa e para onde ela vai, né? O entendimento dos benefícios disso, você ter lá a informação que sai do ponto A para o ponto B e as nuances que acontecem com essa informação em cada período do projeto, cada tempo do projeto. Assegurando a continuidade da informação, que é exatamente essa transição da informação, garantir a representação correta dessa informação, e isso tudo validando o processo BIM. E aí eu coloquei esse slide, que é um gráfico que é conhecido do mundo BIM, aí, das pessoas que trabalham com BIM, que é exatamente a maturidade das empresas em BIM. Então, esse gráfico aqui ele é importante, porque a empresa tendo esse tipo de visão, essa visão, ela conseguindo se encaixar dentro desse gráfico, ela saber em que nível que ela está, ela consegue criar procedimentos e processos para poder seguir e prosseguir para chegar no nível mais alto aqui, utilizar todas as vantagens que o BIM oferece para os projetos e para as empresas. E aqui, também é um gráfico conhecido do pessoal que trabalha em BIM, que é exatamente o ciclo de vida, né? Então, a partir do momento que você identificou em que nível que você está no mercado BIM, você tem que entender, tem que ter esse gráfico em vista, que é exatamente a demonstração do fluxo da informação, né? Onde a informação começa e para onde ela vai, né? E isso nos remete a boas práticas de modelagem dessa informação. Ou seja, né? Pensando nesse conceito, eu tenho que ter essas boas práticas para poder a informação circular. Porque a informação ela não vai ficar parada simplesmente no projeto. Ela tem que continuar durante a obra, ela tem que chegar até o seu final. E aí eu elenquei, né, na minha experiência como projetista e como atuante na área BIM, eu elenquei três boas práticas, né? Uma delas é exatamente o controle do nível de detalhamento, né? Tem gente que odeia esses LODs, né? Não gosta dessa terminologia, mas ela é uma terminologia interessante porque ela determina exatamente o nível de informação que você vai trabalhar. Ou seja, a informação ela não pode ser muito básica, a ponto de que vai dificultar a visualização no seu modelo, e ela também não pode ser muito detalhada, tornando o modelo impraticável, né? Você não consegue mexer, você vai abrir ele, você não consegue rotacionar dentro do seu computador. Então, a gente sempre foge dos extremos, né? Evitando aí o overloading e o underloading, né? E o overmodeling e o undermodeling, desculpa. Sempre procurando o caminho do meio. Obviamente que a gente tem empresas que necessitam, se a empresa ela trabalha com algo muito específico, né? Se ela tem a necessidade de detalhar algum equipamento muito específico, ela vai trabalhar com ele mais detalhado possível. Mas na parte de construção e infraestrutura, a gente tem que sempre migrar para o meio, né? Sempre estar conciliando aí os dois tipos de informação. Outra coisa que é muito importante, que eu também acredito que um dos pilares aí das boas práticas, é exatamente a compatibilização de projeto. Ou seja, no slide anterior eu falei da qualidade da informação gráfica. Aqui eu estou mostrando para vocês a qualidade do projeto em si. Então, a gente tem que ter os dois para poder continuar com o nosso modelo de uma maneira coerente, né?
E também falando da parte de parametrização, que seria outro boa prática, que é exatamente a formatação da informação, que é exatamente o que é importante para o BIM, né? Como você vai circular com essa informação. Então, informações estruturadas, que você consiga extrair dados direto do modelo através de objeto. Esses dados eles podem ser inseridos via programação, via texto, você digitando, ou via programação, ou calculado. Então, essa informação ela tem que estar estruturada de maneira que ela consiga prosseguir no processo BIM como um todo. E aonde que eu vou chegar com tudo isso, né? O que eu vou mostrar para vocês aqui é um exemplo da nossa plataforma do M2, onde a gente a ferramenta ela consegue aproveitar dessas vantagens que o BIM oferece, né? No caso aqui, a gente insere dentro da plataforma o modelo, né? E através das informações que foram inseridas dentro do modelo, no caso aí os atributos que foram bem estruturados, o nível de detalhamento, o modelo ele fica leve, você consegue navegar por esse modelo. Depois que você fez lá a compatibilização de projeto, então você consegue selecionar esses atributos, né, através da ferramenta, e consegue utilizar esses atributos para fazer a quantificação de materiais. Então, a gente consegue extrair essas informações dentro do modelo, utilizando esses atributos como filtro. Por exemplo, eu quero só calcular a área de parede, eu consigo calcular a área de drywall, então eu consigo selecionar o atributo que está dentro do modelo e, através desse atributo, eu consigo chegar ali onde eu quero na minha quantificação, né? Então, aqui ele está atribuindo os objetos, né, dentro da plataforma, e você consegue extrair a quantidade de materiais aqui, né? Então, esse seria um primeiro estágio dessa informação, seguindo as boas práticas, vamos dizer assim. E aqui a gente tem um exemplo, né? Se ele fosse muito detalhado, a gente não conseguia navegar dessa maneira tão fácil dentro dele. Obviamente que aqui é uma visualização com atributo ligado ou desligado, então eu consigo desligar e visualizar, aplicar filtros e visualizar coisas diferentes no modelo, né? Certas coisas. Então, aí no final ele consegue calcular aí as quantidades. Então, aqui é o resultado, ele calcula as quantidades. E aí, a partir desse momento que eu consegui pegar o meu modelo 3D, extrair as quantidades, eu consigo até ir mais adiante, né, com a informação. Eu consigo agregar custo nessas quantidades. Ou seja, eu consigo precificar isso daqui, criar o meu orçamento, né? E ainda mais, eu consigo agregar prazos, eu consigo agregar materiais, eu consigo agregar fornecedores. E aqui está um exemplo disso, né? Aquela quantificação que foi feita na imagem anterior, a gente pegou os quantitativos. Aqui, no caso, a gente vai aplicar esses quantitativos para a estimativa, né? Depois que a gente aplicar ela para a estimativa, a gente vai entrar dentro da estimativa. E dentro da estimativa, a gente consegue analisar todos os itens que foram quantificados, né? Eu consigo analisar essas quantidades nos itens que foram gerados aqui, e depois eu consigo aplicar nelas composições e recursos para poder precificar, né? Naquelas bases de dados SINAP, aquelas bases públicas ou bases proprietárias. Então, eu consigo aplicar aqui os recursos. Depois que eu apliquei os recursos, eu consigo ver aqui, né, o que está gerando, o que tem o valor. Então, ele vai fazer a conexão desses valores em função das quantidades e vai gerar aí precificação do meu projeto. Então, eu tenho aí uma estimativa de concorrência, por exemplo, né, onde eu tenho todos os preços, consigo checar todos os preços do meu projeto antes de iniciar o projeto. Só que aí eu consigo depois disso daqui, até consigo extrapolar isso daí, quando a gente vai para a obra. Quando a gente entra na obra, né,
é possível, quando a gente criou nossa estimativa, transformá-la em estimativa executiva, a gente consegue controlar a partir de suprimentos. Então, por exemplo, vou passar aqui. Por exemplo, eu consigo criar pacotes, fazer cotações e medições direto com o fornecedor. Eu consigo fazer medição de execução de serviço, sempre com preços atualizados. Eu consigo controle de estoque. Então, eu tenho o pré-obra, que seria a parte de projeto, e tenho o pós-obra, que eu consigo controlar o projeto. Além disso, eu consigo usar paletes de cores para poder controlar aqui as medições de avanço da obra, né? Onde a gente tem aqui o verde que foi executado, o amarelo que está executando, o vermelho que está atrasado. Então, eu consigo ter o controle da obra, né, em função das informações que vieram do BIM. Ou seja, a nossa ferramenta está conseguindo usufruir das informações que vieram de lá, dos modelos. E aí a gente consegue entender o que seria a transformação digital, né? Onde nós temos um legado, né, onde trabalhamos com área de trabalho, e aí a gente passa a ter nuvem, né, nuvem, mobilidade, em qualquer hora, em qualquer lugar. A gente trabalhava antes com 2D e 3D, agora nós temos o 5D, que é exatamente a visualização do tempo, a otimização de custos. Nós tínhamos ferramentas fragmentadas, nós podemos trabalhar agora com plataformas integradas, colaboração mais eficiente. Eu tenho dados como IP e passo a ter dados como inteligência artificial e business intelligence, né, transformando o Big Data em dados inteligentes. E aí isso me possibilita a fazer esse tipo de coisa, que é o 5D, onde eu vou juntar o cronograma, a minha estimativa, que faz parte do meu projeto, né? E eu consigo aplicar filtros de visualização do meu modelo faz parte da base. Eu consigo selecionar a minha curva S, que é para fazer análise de gastos durante o tempo da obra. Então, eu consigo estipular quantos itens, quantas curvas S eu quero comparar aqui no momento. Então, a partir do momento que eu ponho a simulação para rodar, eu consigo ver a simulação acontecendo e eu consigo analisar ao longo do tempo, como que está o tempo, e eu consigo analisar nesse tempo quanto que eu estou gastando com a minha obra. Então, isso é só mais uma das coisas que a gente consegue fazer com esse fluxo de informação que foi bem planejado, foi bem estruturado. Nesse caso aqui, eu até consigo, tá vendo? Seguindo aquele exemplo do nível de informação, eu consigo aplicar cortes no meu modelo e eu consigo continuar rodando a minha simulação e ver tudo acontecendo lá dentro, né? Se eu tivesse um nível muito alto de detalhamento nesse ponto aqui, eu não conseguiria fazer isso, não conseguiria nem rodar esse modelo aqui. Então, essa é uma das informações que a gente consegue extrair, né, do modelo BIM, e a gente começa a entender que a gente consegue migrar, né, dessa confusão de dados, quando a gente tem a nossa informação coerente e estruturada, a gente consegue ir para uma organização melhor dentro de qualquer plataforma, né, inclusive da nossa plataforma, e a gente faz essa migração, né, limitação de hardware, ferramentas isoladas e curto prazo. A gente consegue migrar para escalabilidade, conectividade e longo prazo. E era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, ter essa ideia. E aí eu deixo aberto para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Todos sem dúvidas? Perfeito. Só um instante, estou levando, tá? Olá, boa tarde, Olá, tudo bem? boa tarde. Então, primeiro, parabenizar, muito boa a palestra. Eu queria só entender que eu vi que a SINAP, a CEINFRA, todas são integradas no programa. Isso.
Mas se eu tiver uma composição de custo unitário própria da empresa, eu consigo colocar? Consegue. Você consegue tanto essas bases de orçamento públicas quanto as privadas. A que você cria na sua empresa, você consegue também colocar dentro do sistema e ele vai fazer a quantificação, o orçamento em cima dela. Muito bom, obrigada. Boa tarde, parabéns Boa tarde. pela apresentação. Obrigado. Eu só queria entender uma coisa, por exemplo, que a gente vê muitos softwares de prateleira, né? Por exemplo, o próprio Syncro é um programa de né? Um software de prateleira. E eu queria só, assim, como eu não trabalho com ele e tive uma pequena apresentação, quais são os diferenciais que vocês têm na verdade, assim, a personalização, né, dos softwares de vocês. Quais são as melhores vantagens, maiores vantagens, né? A nossa ferramenta ela não é de prateleira. Qual que é o diferencial? Nós fazemos um serviço de consultoria junto à empresa, né, e adaptamos a ferramenta ao processo da empresa. Então, dentro dessa customização, quais são os pedidos que acontecem para vocês que não tem no mercado? A gente consegue fazer a parte de extração de materiais, a gente personaliza a parte de extração de materiais, criando regras específicas. A gente cria regras para poder inserir cálculo de impostos na estimativa. Então, a gente tem também regras, aí depende de como a empresa trabalha, como ela faz esse desconto de impostos e tudo mais. A gente também coloca dentro da ferramenta. A gente consegue orientar a ferramenta, por exemplo, se você trabalha apenas até a parte de orçamentação, porque a ferramenta ela vem em todos os módulos, né? Ela não tem restrição de módulos quando a ferramenta é comprada. E você trabalha, você está livre para poder utilizar todos os módulos. E a gente consegue controlar exatamente se a sua empresa trabalha só com orçamentação, a gente chega até a orçamentação e personaliza as saídas, personaliza os dashboards, a gente personaliza os relatórios. Então, a gente tenta utilizar as boas práticas do mercado e encaixar o processo da empresa na ferramenta utilizando essas boas práticas. Então, eu acho que essa é a maior vantagem da ferramenta, porque a gente vai lá na casa do cliente, entende como que o cliente faz todo o processo, e nós chegamos lá e a gente coloca a ferramenta para poder ter os resultados mais rápido, né? Tendo a informação na base de dados, a mesma informação, né? Você tem a mesma informação, a informação que entrou é a informação que faz parte do processo e é a informação que sai no final. Então, eu acredito que essa é a maior vantagem que a gente consegue oferecer para o cliente, é exatamente isso, é adaptar a ferramenta e as melhores práticas do mercado para dentro do sistema e utilizando aí os exemplos do cliente, o projeto do cliente, a gente faz ele dentro da plataforma para poder orientar para o melhor caminho. Perfeito, Carlos. Temos mais uma pergunta aqui. Parabéns, adorei a apresentação. Eu conheço um pouco do software, não muito, mas eu acho que o grande diferencial de vocês é realmente ser um software único, né? A gente consegue atender várias áreas numa única solução. Mas eu vejo que o processo não é tão linear, né? A gente não vai passando, primeiro faz o orçamento, depois faz o planejamento e assim por diante. Aí eu queria saber como é que funciona assim, o processo de vocês. É possível, por exemplo, estar elaborando o orçamento e outra pessoa elaborando o planejamento, ou ele tem que seguir um fluxo linear para depois poder integrar? Porque eu vejo que para gerar o valor agregado, aquelas outras curvas, a gente precisa integrar o orçamento com o planejamento. Então, exatamente. Como é que funcionaria isso? Exatamente. Ele trabalha de uma forma um pouco linear. Você consegue trabalhar, né, várias pessoas ao mesmo tempo dentro da plataforma fazendo coisas diferentes. Mas na hora que uma disciplina ela depende da outra, aí entra nessa linearidade. Então, é só nesse ponto que ela precisa de uma sequência. Mas, até então, você consegue trabalhar de maneira independente. Pessoal, a gente tem mais 2 minutos. Mais alguém teria alguma pergunta? Perfeito. Oi. A gente viu assim mais Edificação sendo tratada, né? Para a parte de infraestrutura, aquelas obras lineares, já tem alguma
alguma forma de tratar isso? Sim. Ou previsão, né? Ou assim, até alguma noção Não, ele já, a nossa ferramenta ela já trabalha com a parte de edificações, que foi o que eu mostrei para vocês aqui, mas ela trabalha também com infraestrutura, trabalha com partes lineares e tem a mesma facilidade de você trabalhar com modelos grandes, modelos lineares de quilômetros, tipo linha de metrô, essas coisas de estrada e tudo mais. Posso fazer? Claro. Bom, aí você começou a apresentação falando de boas práticas, né? Porque daí se o modelo tiver não usar elas, vai ser complicado de entrar, né? Mas mesmo assim ainda escapa coisa. Tem algum recurso que ajude a ver consistência, ou se ele foi construído de uma forma adequada, assim, para garantir um pouco mais que a informação vá ser consumida, né, de um jeito... Sim, dentro do M2 não tem essa checagem de modelo, porque a nossa entrada é o modelo, então esse modelo já tem que estar pronto, ele já tem que estar coerente, com a informação coerente. Obviamente, assim, que a gente trabalha com vários tipos de modelo, né? Dependendo da maturidade da empresa, na área do BIM, ela vai trazer lá um P7 com informações estruturadas, tudo separado direitinho. A gente faz esse trabalho de análise nessa consultoria, a gente faz esse trabalho de análise dos modelos que são entregues para a gente, para poder trabalhar, fazer um laboratório, por exemplo, e a gente consegue pegar os atributos nativos também do modelo. São coisas que você, quando cria um modelo, já está lá, né? Comprimento, área, essas coisas, esse tipo de informação. Mas quanto mais refinada essa informação, por exemplo, né? Se a empresa ela tem uma maturidade boa, eu consigo colocar dentro do atributo o código de insumos, de composições, por exemplo. E aí, quando você faz a quantificação de material e manda esse material todo para a estimativa, ele já vem todo precificado. Então, você não precisa fazer aquela precificação com as bases SINAP e tudo mais. Ele já vem precificado, já está tudo certinho, entendeu? Então, a gente tem que ponderar e pesar a respeito do nível de informação, mas a ferramenta para fazer essa análise dentro da nossa plataforma não tem. O modelo já é entrada, ele já tem que estar compatibilizado, já tem que estar todo estruturado para a gente poder